Está começando agora o Página Sagrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, você que nos acompanha, este é o nosso programa Página Sagrada. Sejam bem-vindos para este nosso segundo episódio do programa Página Sagrada. Nós queremos, neste programa, mais uma vez, aprofundar, conhecer a Palavra de Deus, para que, através dela, nós possamos amar cada vez mais a Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero acolher também com carinho os meus irmãos seminaristas, Alisson e Márcio. Sejam bem-vindos ao nosso programa Página Sagrada. Olá, Márcio. Olá, Maicon. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez para o nosso programa Página Sagrada. Olá, meus amigos, minhas amigas. Cumprimento também meus irmãos seminaristas, Alice e Maicon. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro encontro. É isso mesmo. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio do Página Sagrada, você que está assistindo pelo YouTube, vai aparecer aí em cima um card com o primeiro episódio do nosso programa. Você que está assistindo pelo Facebook, pode procurar na nossa linha do tempo, que mais abaixo um pouquinho você vai encontrar o nosso primeiro episódio, a nossa introdução. Este nosso programa é uma leitura espiritual que nós estamos fazendo do Evangelho de São Mateus. Nós queremos aqui, com a ajuda dos santos padres da igreja, através da compilação feita por Santo Tomás de Aquino, neste livro que está sendo mostrado pelo Alisson, a Catena Áurea, nós queremos aqui escutar o que os santos padres têm a dizer e meditar junto com eles, para nos aprofundar na palavra do Senhor, que nos apresenta o evangelista São Mateus. Hoje o nosso programa vai, de fato, entrar no Evangelho de São Mateus. Na semana passada, nós falamos um pouco do que é o Evangelho, o que é Evangelho, e hoje nós queremos, de fato, entrar naquilo que São Mateus nos apresenta a respeito de Jesus. Portanto, é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 1. Lá diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aqui nos ajuda para nós iniciarmos esta nossa conversa de hoje, a nossa reflexão, São Jerônimo. Ele diz que, lembrando, aquilo que nós já dissemos na semana passada, que o evangelista São Mateus é representado naquelas 4 figuras, ele é o que recebe a figura de um homem. E São Mateus começa a escrever sobre Jesus Cristo, colocando em evidência a humanidade de Jesus. E ele diz, São Mateus, diz, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. E aqui nós começamos as nossas perguntas. Por que, Alisson, que São Mateus inicia o seu evangelho desta forma?
Nós precisamos relembrar nesse início, como o Maicon estava dando, que o Evangelho de São Mateus foi escrito para os judeus. E os judeus adoravam o único Deus, o Deus verdadeiro. Então, eles não precisavam provar uma divindade para poder os judeus acreditarem na mensagem do Evangelho. Mas eles precisavam atrelar a Jesus à genealogia do rei Davi e de Abraão. Então, por isso que ele começa com a genealogia humana de Jesus e não com uma genealogia divina de Jesus. Isso, São Mateus começa dizendo que é o livro da geração de Jesus Cristo. E aqui é interessante nós percebermos que, é claro, o Evangelho traz muitas outras coisas além da geração de Jesus Cristo. Só no início ele coloca a geração e aí depois ele traz muitos outros fatos, né? O conhecidíssimo Sermão da Montanha, traz milagres de Jesus, traz o evento da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui eu gostaria de pedir a ajuda do Márcio para que ele nos ajude a entender por que é que o evangelista não disse então que é um livro da história da vida de Jesus e disse simplesmente no início que é o livro da geração de Jesus Cristo, sendo que ele colocou muitas outras coisas depois. Por que será que ele faz isso, Márcio? Muito bem, conforme o nosso irmão Alisson disse, Mateus escreve para a comunidade dos judeus. E é costume do povo judeu, desse povo hebreu, colocar a palavra com a qual começam com o título de seus livros. E São Mateus também lhe chama este livro da geração, porque toda a economia da graça e a raiz de todos os bens é Deus que se fez homem, é Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria. E é interessante percebermos que o evangelista, São Mateus, diz o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sabia que antes havia sido escrito livro da geração de Adão. E assim começa a analisar livro a livro. O novo Adão, Jesus Cristo, com o velho Adão, visto que foi reparado pelo novo tudo que o antigo havia destruído, ou seja, a amizade com Deus. Eu, dando um testemunho aqui para vocês, eu muitas vezes já fiquei confuso ao participar da missa, quando o padre ia proclamar o evangelho e dizia, lá na hora da proclamação do evangelho, dizia toda aquela genealogia, né? Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou não sei quem, ia gerando aquela montoeira de gente, e eu ficava assim, gente, por que isso tudo de nome? Qual que é o sentido de colocar tantas gerações, uma atrás da outra ali, gente que a gente nunca ouviu falar? Isso não ajuda a gente em nada. E talvez você que está nos acompanhando hoje já tenha passado por essa mesma experiência. Lá na hora da missa, o padre proclamando o evangelho, e nós assim, mas isso aí não faz nenhum sentido. Né? E nós corremos o risco de pensar que isso é pouco importante, que é pouco importante falar da geração de Jesus Cristo. Mas não é bem assim, não é isso mesmo, Alisson? Exatamente. Nós temos a dificuldade de pegar o texto do Evangelho no início e começar a ler as genealogias, e muitas vezes nós pulamos a genealogia, as pessoas vão lá para frente, falam assim, muitos nomes aqui, muitos nomes que cada Bíblia traz uma tradução diferente ali, dificuldade para pronunciar os próprios nomes lá da genealogia, e nós acabamos por deixar de contemplar a beleza daquela genealogia, a beleza do que está contido naquele texto. Por exemplo, 2 nomes, como o início do Evangelho diz, né? Livro da geração de Jesus, né? De Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esses 2 nomes, olhando na genealogia, são importantíssimos, porque nós temos ali Abraão, a figura do pai na fé de Israel, e Davi, que recebeu a promessa do Messias. Então você vê que a genealogia já traz uma retomada de tudo que tem Deus feito na história de Israel e realiza as promessas feitas tanto lá em Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, e como a Davi, que iria vir o Messias para libertar Israel.
É isso mesmo. Diante disso, nós podemos então entender melhor o motivo pelo qual São Mateus coloca no início do livro que Jesus era filho de Davi e filho de Abraão. Isso nos revela muitas coisas. Vamos começar a desembaraçar e conhecer o porquê do evangelista colocar esses dois nomes tão importantes na genealogia de Jesus. Vamos começar. Os judeus, eles negaram que Jesus fosse descendente de Davi, tanto que não aceitaram como o Messias esperado. Aí por isso o evangelista vai dizer assim: livro da geração de Jesus Cristo. E depois ele continua: filho de Davi, filho de Abraão, para mostrar que as promessas feitas tanto a Abraão, tanto a Davi, se cumpriram em Jesus Cristo. E também porque Cristo deveria ter três dignidades: rei, sacerdote e profeta. Aí nós encontramos a figura de Abraão, que foi um profeta e também sacerdote. Já o rei Davi era um rei e profeta, mas não sacerdote. Então em Cristo houve a plenitude e foi chamado filho de ambos, para que esta tripla dignidade, sacerdote, profeta e rei, fossem então reconhecidas em Jesus Cristo, em seu direito de nascimento. Então, como esse livro trata da geração de Jesus Cristo, trata de Jesus Cristo, de acordo com o título que nos foi apresentado, nós devemos primeiro saber o que nós devemos pensar sobre Jesus, para que o que é dito sobre Cristo no Evangelho de São Mateus possa ser melhor explicado. Porque senão nós podemos cair em erros de três classes. O primeiro erro seria em relação à divindade de Jesus. Jesus é mesmo Deus? O segundo erro é em relação à humanidade de Jesus. Jesus é mesmo humano? E um terceiro erro seria a soma dessas duas realidades, o erro sobre se Jesus é Deus e homem, juntar essas duas coisas em um único erro. Então nós temos que tomar cuidado com isso, e por isso é importante nós sabermos exatamente o que a igreja diz sobre Jesus Cristo. Exatamente. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que Jesus é o Verbo de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Então, sendo uma pessoa divina, Jesus já tinha uma natureza divina. Quando Jesus se encarna, ele assume uma natureza humana. Então, Jesus passa a ter uma pessoa com duas naturezas, a humana e a divina. Uma pessoa divina, porque ele já é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Exatamente. Então, resumindo, Márcio, o que os evangelistas mostram ao narrar para nós a genealogia de Jesus? Sim, os evangelistas, os quatro, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, eles vão nos apresentar a figura divina de Jesus Cristo. São Mateus, ele começa narrando a geração de Jesus através das gerações sucessivas dos reis judeus. Mostra que ele é verdadeiro homem e que tinha verdadeira carne. Já São Lucas implica o mesmo ao descrever sua linhagem sacerdotal. E São Marcos ele faz o mesmo quando diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por fim, São João, ele inicia o seu texto dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, afirmando que antes de todos os séculos ele era Deus em Deus Pai. Isso, então, a partir disso que o Márcio disse, nós podemos separar da seguinte forma: São Mateus, São Lucas e São Marcos, os evangelistas sinóticos que olham para Jesus através de uma lente comum, esses evangelistas apresentam de forma bastante clara a humanidade de Jesus. Já São João, o evangelho posterior, São João mostra que Jesus é verdadeiramente Deus.
uma teologia mais elaborada. Então, essa postura dos evangelistas refuta todas as heresias cristológicas que surgiram nos primeiros séculos da igreja. E aqui, meus irmãos, nós achamos importante que abrir aqui um parêntese para explicar essa questão das heresias antes de nós passarmos para o segundo versículo do Evangelho de São Mateus, porque isso é bastante importante. Então, Alisson, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui para esclarecer esse assunto é definir bem claramente o que é heresia. Exatamente. Precisamos saber o que é uma heresia. Então, a primeira forma de tentar descobrir o que uma coisa é voltar à sua etimologia, né? Saber de onde essa palavra vem. Ela vem do latim heresis e vem do grego hairesis, então que significa escolha. Portanto, qualquer pessoa que diz uma bobagem por aí a respeito de Jesus, a respeito da igreja, da Virgem Maria, não significa necessariamente que é uma heresia. Por quê? Se é uma escolha, a palavra heresia, você tem um leque de verdades da fé e você começa a pensar as verdades que você quer acreditar. Você vai escolhendo as verdades que você quer acreditar. Como nós vamos ver a respeito da divindade e a humanidade de Cristo. A fé da igreja, as pessoas olhavam e começavam a pincelar, a pensar o que elas querem. Não, isso aqui eu quero acreditar, isso eu não quero. Escolher. Heresia, então, vem disso. Você vai fazer uma escolha. Partindo, então, desta explicação do Alisson, vamos dar um exemplo. Digamos que um católico se encontre diante de dois ensinamentos do magistério da igreja. O que é o magistério? É o colégio dos bispos, enquanto estão reunidos. E, aparentemente, encontram ensinamentos contraditórios. E aí, para solucionar a controvérsia, rejeite um deles e fica com o outro. Aí, neste caso, aquele suposto cristão católico estará negando a fé, uma vez que um autêntico católico deve necessariamente aceitar todos os artigos do credo cristão. Isso, o Código de Direito Canônico, no número 751, diz assim: diz-se heresia a negação pertinaz, depois de recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica. Então, aqui é importante nós ressaltarmos que o herege é somente aquele que, após o batismo, insiste obstinadamente no seu erro, mesmo depois de ter sido advertido por alguma autoridade eclesiástica. Então, por exemplo, um budista ou um muçulmano, de forma alguma pode ser chamado de herege, porque ele não professa a fé cristã e nem foi batizado na Igreja Católica. Então, o herege, por definição, é aquele cristão que rejeita a autêntica fé católica. Ou seja, aquela fé que foi revelada por Deus e que foi atestada pelo magistério. Como bem disse o Márcio, né? O colégio dos bispos reunido, ou então o Papa quando fala ex cátedra, numa definição solene. Então, o herege é esse cara que rejeita, é cristão, e rejeita a fé que é atestada pelo magistério, seja numa declaração solene, ou seja num ensinamento perene e tradicional dos santos padres. Então, agora que nós explicamos o conceito de heresia, que é aquele que escolhe uma verdade de fé em detrimento de outra, nós podemos ver brevemente, de forma muito sucinta, algumas heresias cristológicas, ou seja, que dizem respeito à figura de Jesus Cristo, que surgiram no século V. Né? Então, o Márcio vai apresentar para nós o início desse problema das heresias cristológicas. Olhamos a história, sempre em que houve uma heresia, o Papa convoca o colégio dos bispos do mundo inteiro para que o magistério possa resolver essa situação que aparece. Em relação à pessoa de Jesus Cristo,
nós temos dois importantes concílios, conforme eu expliquei, a reunião do Papa com os bispos do mundo inteiro, que é o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla. Estes dois resolveram o problema das heresias em torno da Santíssima Trindade, no que tange ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A nossa fé cristã, ela crê num Deus uno e trino. Afinal de contas, o que pode se entender por isso? Deus é um só, mas em três pessoas realmente distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, no século V, nós encontramos algumas heresias a respeito de Jesus Cristo, que levaram a Igreja a convocar outros dois grandes concílios, em Éfeso e em Constantinopla, ambos no território asiático. Essas heresias nós temos ela como nome nestorianismo e monofisismo. Antes de nós explicarmos quais são os problemas dessas heresias, é importante nós dizermos a você, que nos acompanha, qual é a doutrina da Igreja sobre Jesus Cristo. Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas. Por ter se encarnado no seio da Virgem Maria e se feito homem como nós em tudo, menos no pecado, Jesus possui, além da natureza divina que ele tem desde a eternidade, ele possui também uma natureza humana. Então, essas duas naturezas estão em Jesus mais unidas do que qualquer outra coisa neste mundo. E essa união das naturezas de Cristo, a natureza divina com a natureza humana, recebe o nome de união hipostática. Agora, atenção, apesar de essas duas naturezas estarem unidas, elas não se confundem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Resumindo, Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. As heresias que vamos tratar aqui são a negação dessa realidade. Então, meus irmãos, nós temos o nestorianismo. O nestorianismo dizia o seguinte: como nós sabemos aí, nós escutamos que Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas, uma humana e uma divina. O nestorianismo fazia a negação desta fé, dizia que, na verdade, Jesus tinha duas pessoas, uma divina e uma humana, e duas naturezas. Então, você vê que não há uma união de fato na pessoa. Esse termo união hipostática significa que as duas naturezas estão unidas na pessoa divina do Cristo. Essa fé é deixada de lado. Quais são as consequências desta fé? Nós temos, então, uma espécie de esquizofrenia. Jesus, duas pessoas? Como assim duas pessoas? E Maria, mãe de Jesus, ela é mãe de Deus, Theotokos, como o Concílio de Éfeso vai fazer, ou ela é somente Christotokos, mãe do Cristo humano? Essa fé, a Igreja vai e mostra que está errada. Porque, na verdade, a união acontece numa pessoa e, por isso, a Virgem Maria pode ser chamada de mãe de Jesus, mas mãe de Deus, porque ele é uma pessoa divina. Então, vamos ler o trechinho da definição do concílio, que diz assim, o Concílio de Éfeso, em 431. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unida ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Exatamente. E aqui nós precisamos dizer que houve o extremo oposto, que é a heresia chamada monofisita. Mono quer dizer uma, né? E physis quer dizer natureza. Então, monophysis, uma natureza. Essa heresia, Márcio, o que ela defendia? Então, esta heresia monofisita é aquela que diz que Jesus só possuía uma natureza, a divina.
ignorando assim a sua natureza humana. Para esses hereges monofisitas, as duas naturezas de Jesus se fundiram, ou seja, a natureza humana de Jesus foi de certo modo englobada pela divina. O humano sumiu, assim vamos dizer. Isso implica em diminuir ou mesmo negar a redenção, pois para ela ter ocorrido foi preciso que a natureza humana se unisse à natureza divina de Jesus, permanecendo humana. Esta grave heresia ela foi condenada 20 anos após seu surgimento pelo Quarto Concílio Ecumênico de Calcedônia, que foi no ano de 451. E vejam só o que este concílio vai dizer para nós. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa, em uma só hipóstase. Assim nos diz o Quarto Concílio Ecumênico de Calcedônia. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão nos acompanhando, participando deste nosso programa de hoje, no Concílio de Éfeso, a Igreja definiu que Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, Jesus é Deus, assim como o Pai também é Deus. Já no Concílio de Calcedônia, esse concílio definiu que Jesus é consubstancial a nós em tudo, menos no pecado. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus é humano. Jesus é Deus que se encarnou para a nossa salvação. Então, esclarecidas essas questões a respeito das heresias, nós podemos avançar no nosso estudo do Evangelho segundo São Mateus. E aqui na próxima semana, Márcio, o que é que nós vamos ver no programa da próxima semana? Muito bem, meu irmão, minha irmã, espero que você esteja gostando e que na semana próxima possa estar participando conosco. Nós passaremos para o segundo versículo, no qual o evangelista Mateus escreve assim: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. Continue neste nosso trabalho catequético, que certamente está sendo bom tanto para nós quanto para vocês. E agora nós temos um recado sobre o projeto Amigos do Seminário. Meu irmão e minha irmã, você deve ter acompanhado durante alguns dias para trás alguma coisa sobre o projeto Amigos do Seminário. Caso você não tenha acompanhado, nós temos aqui na descrição desse vídeo, se você estiver assistindo no YouTube aqui embaixo, no Facebook em cima, nós teremos aí informações sobre o projeto Amigos do Seminário. Você possa conhecer o que é o projeto. Esse projeto, em suma, é uma forma de você contribuir com a formação, contribuir ativamente, financeiramente com a formação de um seminarista e também dos padres da nossa diocese. A formação que essa formação do seminarista é a formação inicial. Então, você pode contribuir. Então, clicando no link que vai estar aí na descrição do vídeo, se você estiver no Facebook em cima, se estiver no YouTube embaixo, clique aí, preencha um cadastro, contribua com o nosso seminário. Você pode ajudar na formação do nosso seminário dessa forma ativa, através do meio material. Você que já reza tanto pelas vocações, agora pode contribuir de forma financeira com as vocações. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegando ao final deste encontro de hoje, vamos agradecer a Deus, pedindo à Virgem Maria que nos dê a graça de perseverar nessa missão, que ela possa interceder por nós junto ao seu Filho Jesus. Rezemos juntos.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Curta, compartilhe o vídeo e até a próxima semana, se Deus quiser.